Oi, pessoal, tudo bem? Hoje estamos iniciando mais um podcast aqui, nós duas, eu e minha dupla dinâmica. E hoje nós estamos com um testemunho maravilhoso de vida, de encontro, de, ai, assim, de transformação com Deus, assim, de conhecer quem é Deus, assim, aquele encontro assim de primeiro amor. E quem vai ser a pessoa entrevistada? A minha dupla dinâmica. Né? Então, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, então, ao nosso excelentíssimo podcast hoje. Hoje vou contar o meu testemunho sobre como conheci o meu amado, né, Jesus Cristo. E quem vai conduzir a nossa entrevista hoje é a senhorita, quer dizer, a senhora Marília, porque com a senhora vem a sabedoria, né? E vamos lá, vamos começar. Vamos começar então, começando nossa pergunta para ela. Me conte, Fran, como iniciou o processo da plantação? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para ti. Quem plantou a primeira semente? Como foi quando tu recebeu a primeira semente de alguém vir falar sobre Jesus para ti? Bom, deixa eu lembrar. Quando eu era menor, ali pelos 13 e 14, já tinham me convidado para ir numa igreja pentecostal. Eu fui uma vez e depois nunca mais fui. E aí eu sempre. A mãe era evangélica. Evangélica não, desculpa, católica, né? Então a gente ia de vez em quando na missa, assim. Tipo, muito de vez em quando. Se era uma vez no ano, era muito raro. E aí eu comecei a trabalhar. E um dos meus trabalhos tinha. Eu sempre fazia amizade muito fácil com a galera nerd, né? E o pessoal era um pouquinho nerd, mas tinha dois meninos que eles eram da igreja. E eu dizia que eu não acreditava em Deus. Porque como que tudo podia acontecer e uma pessoa só criar, sabe? Daí eles foram me evangelizando e tal, e me deram uma Bíblia. Daí eu pensei, que viagem isso daí, né? Peguei aquela Bíblia, e daí um dos meninos falou assim, lê primeiro o Gênesis, daí a gente vai conversar mesmo se Deus não existe. Daí eu disse, tá bom. E aí peguei aquela Bíblia, comecei a ler, mas aí, tipo, eu não queria conversar disso, sabe? Não queria. E aí, depois daquilo, daí eu fiquei grávida, né, da minha primeira filha. E aí saí da empresa. E aí parou. E aí vem um outro casal de amigos que começaram a conversar com nós sobre a igreja e tal, sobre ir para a igreja. E foi aí. Então, o primeiro contato foi ainda quando eu era pequena, lá pelos 14 anos ali que me convidaram para ir. E eu fui, sabe? Fui sem entender muito bem o que eu estava fazendo, mas eu fui. E aí lá me fui muito bem recebida, até onde eu me lembro, né? Mas depois eu também não. Como eu sou uma pessoa que não faz contato muito fácil, né? Então eu não dava muita abertura para as pessoas conversar comigo de verdade, sabe? E aí precisou passar muito tempo, né? Uns 15 anos quase, pra que Cristo me chamasse para casa, né? E aí foi isso. Primeira semente foi um culto que eu fui, um culto no pentecostal, quando eu tinha 14 anos. E como que foi esse encontro, assim? Então, você teve a semente foi plantada, tu teve, tu ouviu falar, mas o teu coração ainda estava ferido, estava machucado, não tinha aquele entendimento. Até que nem tu falou, passou um tempo e tu teve um encontro. Conta um pouquinho, assim, como é que foi daí esse encontro verdadeiro. E o que que aconteceu depois, né? Então, depois desse casal de amigos nossos, meu e do meu esposo, eles começaram a falar sobre Jesus, sobre Deus. E eu ficava pensando, isso daí nada a ver, isso aí nem existe. Como que pode uma pessoa criar tudo, né? Porque eu achava na minha cabeça, na minha inconsequência, que Deus era uma pessoa, né? Como que pode só uma pessoa criar? Isso daí que eles escreveram é mentira. Não acredito. Aí conversaram com meu esposo e o meu esposo disse pra mim, eu vou na igreja. Daí eu pensei, mas que coisa, né? Ele vai na igreja, lá na igreja vai ter um monte de irmã bonita, né?
E aí ele vai na igreja sozinho. Não vou deixar. Vou ir junto. Então, eu fui para a igreja no primeiro momento, não porque eu quisesse conhecer verdadeiramente Deus ou Cristo, mas porque eu tinha ciúmes do meu esposo, né? Então eu pensei, não, ele não vai para a igreja sem mim. Eu vou ir junto. Não quero saber. Aí então começamos a ir na igreja, né? Começamos a congregar numa igreja pentecostal. E lá as pessoas sempre muito amáveis, sabe, com a gente. E aí o pastor veio, começou a evangelizar, eu comecei a fazer perguntas, né? E aí o pastor começou a me responder aquelas dúvidas que eu tinha. Daí eu comecei a pensar, bom, acho que vale a pena. Acho que, acho que tem sentido eu continuar indo, sabe? Acho que não tá mentindo. É verdade na minha cabeça, sabe? E aí então a gente começou a ir. Aí em um dos cultos, né? Porque até então não tinha, ele vinha evangelizar em casa, mas eu não tinha aceitado Cristo, né? Faziam a pergunta e tipo eu ficava no meu lugar, no banco, né? E então ele perguntou e aí eu disse não, acho que eu quero aceitar. Aí ele perguntou, fui lá na frente e aceitei. Sempre o pessoal muito emocionado, mas aí quando eu aceitei não aconteceu nada de diferente comigo, sabe? E eu fiquei pensando, mas será que eu aceitei certo? Será que tinha alguma outra coisa que eu tinha que fazer de diferente, sabe? E aí continuava. Daí sempre que ele perguntava quem quer aceitar Jesus, eu ia lá. Então eu fui umas 3, 4 vezes para aceitar Cristo para ver se acontecia algo diferente, sabe, comigo. E não tinha mudado nada em mim, sabe? Aí eu lembro que uma dessas vezes que eu fui, eu recebi o batismo de fogo, né? Não sei se é assim que se fala, mas enfim, pra mim foi. Porque eu sentia. Sabe quando tu vai tomar banho, que desce, assim, tu sente a água batendo no teu rosto, pelo teu corpo e tal? Foi isso que eu senti aquela vez, sabe? Foi um calor muito quente que não era normal. Porque não tinha muita gente em volta de mim, sabe? E aquele calor desceu pelo meu corpo todo e eu fiquei, tipo, pegando fogo. Mas não era calor, sabe? Então foi assim, foi tipo, sem entender, nada mudou, mas eu decidi entregar, porque eu comecei a entender que aquilo que o pastor estava falando fazia sentido, não era uma coisa assim aleatória, sabe? Foi assim. Uma coisa muito legal nesse teu testemunho é que muitos que nem você ficam naquela dúvida se isso é normal, se é verdade, tem as perguntas, né? E você deu o primeiro passo e foi no culto. Eu queria que tu contasse assim como foi a experiência das primeiras pregações. Primeiras vezes em que tu sentou lá, com a experiência de tu ouvir da palavra lá naquele local, como que foi, assim, as perguntas que faziam a tua mente, porque isso ajuda muito até aqueles que estão lá fora evangelizando para entenderem como chegar, como ajudar, entender? A entender a palavra, que tu contasse um pouquinho como foi, assim, as primeiras sentimentos, pensamentos nas primeiras pregações que tu teve acesso nos cultos. Nas primeiras vezes foi uma coisa assim que eu tava sofrendo, sabe? Foi o pastor falava daquilo que eu tava passando e era bem emocional. Então era sempre um sofrimento de algo que estava acontecendo, que daí eu falava para Deus, é isso, o pastor tá falando e é isso daí é verdade e é isso daí, sabe? Então era sempre uma coisa mais emocional, não era uma coisa muito racional assim, sabe? Eu tô sofrendo e aí eu ia no culto, o pastor falava de um ponto que era realmente verdade na minha vida e eu dizia, é isso daí, a palavra é para mim, e eu vou mudar, vou fazer tal coisa, porque o pastor falou, a mensagem foi essa, e casou exatamente com o que eu estou passando, sabe? Então não era uma coisa assim muito específica, não tinham perguntas específicas, mas sim o momento que eu estava passando, né? Que foi um momento de bastante sofrimento, que é o abandonar a carne que eu tinha antes, né, que era bastante carnal, para virar o espiritual. Então, eu tinha bastante sofrimento, eu não queria deixar de fazer certas coisas, não queria deixar de usar as minhas roupas,
eu queria continuar vendo as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito, e isso era um sofrimento, né? Aí eu queria, sei lá, que Deus me desse determinada coisa, sabe? Então era sempre por coisas materiais e emocionais que Cristo falava comigo naquele momento porque era o que eu precisava ouvir, sabe? As perguntas que ele respondia para mim, da forma que ele falava comigo, era da forma material, que era como eu ia entender naquele momento, porque se ele falasse espiritualmente, eu não ia conseguir compreender o que ele queria que eu entendesse, sabe? Assim como que nem Paulo falou, né, no início, dá leite e depois começa a vir um alimento mais sólido, né? Verdade. E conta assim, sei se tu tá à vontade para falar, se não quer que tudo bem, mas nos conta o que que tu acha que fez o teu coração endurecer para essa parte sobre Deus, assim, quando a primeira pessoa que chegou para te perguntar, para te falar sobre Deus, que tu tinha assim essa mentalidade assim, não, ele não existe. O que que tu acha que fez tu chegar a esse pensamento assim? Ah, aconteceram algumas coisas quando eu era pequena e eu ficava me perguntando, principalmente com meu pai, né? Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos, eu nem me lembro muito bem dele. Mas aí depois a minha mãe ficou doente e eu precisava que tivesse o adulto, no caso meu pai, né, comigo. E aí então eu tinha uma ferida com relação ao pai, né? Porque minha mãe ficou doente e ficou eu e os meus irmãos e não tinha o pai, né? Eu pensava, mas cadê meu pai? E aí então, e aí com 20 anos me deu uma crise assim forte de ansiedade, eu fazia faculdade, né? Eu peguei 7 cadeiras. Me deu uma crise bem forte de ansiedade, eu tinha crises de ansiedade, parecia que eu ia morrer, meu peito apertava assim, sabe? Eu respirava muito, muito mal. Fui algumas vezes pro plantão, né? E aí até que eu tive que ir ver que meu pai estava morto, né? Meu pai estava lá num túmulo morto, então ele não podia ter feito nada. E eu tinha bastante resistência por isso, né? Porque o meu pai de carne estava morto, não podia ter me protegido, né? Quando eu era pequena, quando a minha mãe ficou doente. E aí eu pensava assim, um ser que eu não sei quem é, se é um homem, me deixou passar por tudo aquilo ali, por quê? Sabe? Por que não estava lá comigo naquele momento? Por que não, por que fez a minha mãe ficar doente e ficar 3 meses no hospital? Por que não falou, por exemplo, com a mãe do meu pai para ir me buscar? Então eu tinha muitas perguntas mal resolvidas com a questão paterna, né? E era isso que eu tinha bastante dificuldade, né? De resolver. E eu via ele sempre, Deus, como um homem. Um homem e mal, sabe? Mal no sentido de tipo ruim. Ele é ruim, ele não é um pai amoroso. Ele vai te dizer não e acabou. Ele não te ama. Ele quer que você sofra. E então era assim que eu via Deus, sabe? E não é, ele não é assim, sabe? Ele é amor, claro, ele vai usar tudo que tem em torno de ti para te fazer ficar uma pessoa melhor, para te ensinar, assim como hoje eu sou mãe, eu entendo que às vezes eu preciso dizer para os meus filhos que não, ou às vezes eu tenho que conduzir eles em determinada coisa que eles não querem fazer, mas eu faço isso porque eu amo eles, né? Então é isso também Deus faz com nós. E eu entendi que Ele não me abandonou naquele momento. Que eu precisava ter passado por aquele processo, que precisava ter acontecido tudo aquilo na minha vida, para que quando Ele me chamasse, eu escutasse Ele. Para que quando eu tivesse os meus filhos, eu tivesse a experiência e entendesse que eu preciso dele, sabe? Então era essa a minha resistência, foi o fato de no momento que eu precisei, quando eu era menor, o meu pai de carne não estar presente, né? E depois daí que você teve o encontro, tu foi revestida, como que foi, assim? Como foi? Porque tu passa daí por um processo, né? De se tornar, que nem tu falou, tu entra numa batalha contra você mesmo. Qual que tu acha que foi o ponto, assim, mais difícil dentro de você, assim, que o Espírito Santo começou a mexer, assim, que foi algo, assim, que, nossa,
aquilo ali te quebrantou muito o coração. Então, depois enfim, que eu me converti, né? Então a gente ia regularmente para a igreja. Todo mundo vai pelo menos uma vez na semana, né? Que geralmente é no domingo. Então a gente começou a ir com mais frequência, né? Os nossos amigos também mudaram, né? E esse casal que foi presente, que foi. Na verdade foram dois, né? Você e o Ravel, que se importavam muito com nós, né? Então estavam sempre ali falando de Deus, pregando a palavra. E mais um outro casal que também estavam sempre presentes e falando do encontro deles com Deus, né? E aí então a nossa filha foi crescendo e deu a pandemia. E 9 meses antes eu tinha ficado grávida, né? Então a minha filha nasceu bem na época que começou a pandemia. Um dia antes ela nasceu e no dia seguinte estava a pandemia. E aí a gente parou de ir. Parou. Não fui mais. E nem escutava mais nada relacionado, é, tipo pregação da igreja, porque naquela época as igrejas começaram a fazer cultos online, né? E eu não escutava mais culto, né? Mas eu eu sentia falta de escutar, sabe? Mesmo que era emocional aquele sentimento, mas eu sentia falta de escutar. Eu sentia falta de ter para quem falar, sabe? Aí eu pensei, bom, várias pessoas falam do devocional. E eu tava na época que eu tava bem viciada em ver vídeo, sabe? Então acho que era até o TikTok, se não me engano. E depois eu parei, eu não tenho mais TikTok, né? Enfim, aí tava ali fuçando o TikTok e uma menina começou a falar sobre como ela fazia no devocional dela e tal. Daí eu pensei, vou fazer o devocional pra ver o que que dá, né? Não vou perder nada. Eu estou em casa cuidando das minhas filhas, né? Vou fazer o devocional. Aí comecei a fazer o devocional. Aí, quando eu comecei a fazer o devocional, foi quando eu conheci Cristo de verdade. Foi quando ele me mostrou a face dele e o quanto ele é amoroso, ele é carinhoso, que ele não é malvado, que ele é um pai que ama, sabe? Foi quando eu comecei a fazer o devocional. Porque quando eu estava na igreja, o que eu tinha como padrão era o relacionamento dos outros com Deus. Porque eu não buscava, eu não tinha esse momento de devocional com ele. Então, meu momento com Deus era o que eu tinha, que eu via na igreja, que era os cultos de quinta-feira e os cultos de domingo. Então, eu não tinha nenhuma relação. Aí eu ficava me questionando. Bah, a irmã fala que ela fala em línguas, e eu ainda não tinha falado em línguas. A irmã fala que ouviu Deus. Eu nunca tinha ouvido Deus. A irmã fala que aconteceu um milagre para ela. E eu pensava, bom, eu não vejo milagre na minha vida. O que é mentira, sabe? Eu estava me enganando. Eu não via essas coisas porque eu não buscava o suficiente do que eu precisava. Todo mundo tem que buscar de alguma forma. E Deus vai falar contigo da forma que tu entende. Mas eu achava que não, que o que eu buscava, eu ia para a igreja, então Deus falava comigo e era suficiente. E ele falava comigo. Só que eu preciso evoluir, né? Não era mais leite o que eu precisava evoluir e parar com as comparações. Porque Deus fala com a irmã em sonho, ele vai falar comigo em sonho também? Não necessariamente. Porque Deus usa a irmã para dar uma profecia e eu também vou dar uma profecia? Não necessariamente. Deus fala contigo da forma que tu precisa, da forma que tu ouve, sabe? Então eu comecei lendo o livro de João. Meu devocional foi sobre o livro de João. E ali, que nem eu falei, eu conheci o amor de Deus, eu conheci o quanto Deus é maravilhoso. E eu preciso de estrutura para entender as coisas, sabe? Então, quando a coisa ela é muito ampla, eu tenho dificuldade de entender. Então, as pessoas, por exemplo, falavam assim: tu tem que ter fé. Daí eu falava, eu sorria e dizia: sim, né? A gente tem que ter fé, né, irmão? Né? Precisa de fé, né? Aí eu dizia, lá no meu interior, eu falava assim: mas o que esse irmão quer dizer?
E o irmão falava assim pra mim, daí eu falava pro irmão, sim, tu tem que ter fé. Só que eu não entendia muito bem o que que era essa fé. Aí o irmão falava pra mim, tu tem que ter fé, e eu ficava assim, tá, mas o que que é isso, né? O que que é fé? E ninguém me explicava. Todo mundo achava que eu entendia o que era fé, e eu não entendia, né? Então, nesse tempo que eu estudei o livro de João, foi um tempo em que eu buscava cada palavra e o que que dizia, o que que queria dizer cada palavra. Eu busquei o que que era a palavra fé, né, que é emuná. E daí emuná quer dizer confiança. Daí eu digo: "Ah, então agora eu entendi. Quer dizer que quando eu tenho fé, eu tenho confiança em Deus." Daí eu digo: "Ah, tá, agora eu entendi." Porque na igreja eles usam muitos termos, né? E às vezes esses termos as pessoas não entendem. Eu não entendia. Eu só ia com a manada e dizia, aham, verdade, né? E depois eu replicava, falava daquilo. Mas eu verdadeiramente não entendia o que era aquilo. Aí então eu precisei fazer o devocional, precisei procurar a palavra por palavra. Uma coisa que me ajudou bastante na época, estava passando aquele The Choice. Se eu, não me... eu acho que é assim que fala, tá? Se não é, desculpa. Mas eu acho que é assim. E ali. Eu deixo assim. É, The Chosen. E ali o ator que faz Cristo, ele interpreta Cristo de um jeito. Sabe que antigamente sempre tinha aquela paixão de Cristo, que era aquele ator branco, tal, dos olhos claros. Então aquele ator passava uma imagem de que Cristo era inacessível, sabe? Só alguns conseguiam ter acesso. Já com o The Choice, com esse ator, não, mostra amor, compreensão, o olhar, demonstra como Cristo pensou assim, nossa, que bobão esse cara, por que tá fazendo essa pergunta, sabe? Então, o fato de eu ter começado o devocional com João, depois ter assistido a série que me deu, que tornou Cristo mais carne para mim, sabe? Não ser longe de mim, não uma coisa intocável, sabe? Então, fez eu me apaixonar por ele. Fez eu entender que a minha vida é ele e que eu vivo por ele, sabe? É isso. Não, realmente, se tu for analisar a interpretação do ator no The Chosen, ele reflete os frutos do espírito. E o mais antigo, ele era muito triste. Literalmente, assim, não tinha alegria do espírito. E esse tem, ele educa, ele passa uma imagem de alguém que educa com amor, alegria, mansidão, É. né? E tudo aquilo que faz a gente desejar o fruto do espírito, nossa, é bênção, é bênção. Ele, ele, Então, realmente, é. Ele demonstrou como Cristo pode ser em carne, sabe? Não que Cristo foi daquele jeito, entende? Mas como sim. eu preciso entender, eu preciso ver, sabe, para entender. Então eu precisava ter essa imagem do Cristo representado desta forma para entender como ele era e estava escrito na palavra. Então eu lia, agora eu leio e eu leio com amor quando as falas de Cristo, sabe? Porque quando eu lia, eu era como se eu estivesse lendo daqui e ele lá de cima, mas com arrogância, sabe? E hoje não é assim mais. Então eu leio e eu sinto que ele tá do meu lado, lendo comigo, sabe? Sorrindo para mim. Não, eu não vejo o ator, né? Mas eu não sei o que eu vejo. Eu sei que Cristo tá comigo, tá sorrindo para mim, tá feliz comigo. Mas não é o ator. Mas através do ator, através da atuação do ator, eu pude ter isso, sabe? Que Cristo é amor, Cristo é paz, Cristo é revelação, Cristo é alegria, Cristo é mansidão. Então, através dessa interpretação, na minha cabeça, que fez sentido de mudar, sabe? Não era mais aquele Cristo sofrendo, e hoje é um Cristo feliz. Mas eu precisava que, tipo, né, de ver aquela série para conseguir fazer essa transformação na minha vida e conseguir saborear as palavras do evangelho de um jeito diferente.
Eu acho o máximo, eu estou achando o máximo esse teu testemunho, porque comprova que por isso que tem muita gente que a palavra diz que tem muita gente que dorme dentro por mais que congregue, e tem muita gente que às vezes não consegue ter aquela mudança, mesmo buscando há anos, anos dentro da congregação, porque cada um, tu comprovou, cada um tem uma forma de entendimento. Tem uma forma de absorver a informação e de que aquilo realmente fixe dentro, assim, que cria estrutura. E isso é tão legal porque o teu testemunho mostra que as pessoas elas não têm que ter medo de fazer as perguntas, tanto para a palavra, buscar a interpretação do que é o significado da palavra que nem tu fez, né? Porque é isso que vai dar estrutura, é isso que vai firmar de verdade. E eu acho que é por isso que Deus nos diz, né? Que a gente tem que meditar na palavra e ouvir e que venha ao coração, né? Porque, que nem tu falou, tu precisou criar uma estrutura dentro de ti de entendimento da forma que você entende, Isso. não que os outros entendem, para que aí, no momento em que isso aconteceu, pronto, a visão e o amor e o desejo pela palavra, pela compreensão se tornou de uma forma totalmente diferente. Aí a luz da palavra se abriu para você, É, eu né? precisei tirar as pessoas que eu tinha colocado no lugar de Cristo, sabe? Precisei tirar aquelas pessoas que estavam na igreja, que elas são pessoas muito boas, mas elas estavam ocupando o lugar de Cristo. E aí eu estava tentando viver a minha vida como elas vivem e não como Deus quer, não como está escrito ou como o Espírito Santo me diz que é para viver, sabe? E não que essas pessoas vivam do jeito errado, né? Mas elas vivem do jeito que Deus fala para elas, né? E eu estava tentando me encaixar dentro daquela caixinha delas, quando na verdade a minha caixa era completamente diferente, né? E é libertador. É libertador quando tu consegue. É, quando Cristo fala contigo do jeito que tu entende, é libertador. É, é a paz que excede todo entendimento. É a alegria. Nos dias que tu tá triste, aconteceu alguma coisa triste contigo, tudo bem, sabe? Tu não reage mais como tu reagiria. Tu não fica falando como o irmão vai falar. Tu fala como tu é, sabe? Então, isso é fantástico. Nossa, eu tô achando o máximo, assim. Acho que devíamos ter feito essa entrevista. Sabe, porque se for analisar, é que hoje, infelizmente, ainda tem muita gente que não coloca só pessoas no, né, tipo assim, da congregação no coração no lugar de Jesus. Coloca também tem a visão do homem, a necessidade de ver o homem. Então, tipo, o homem, que hoje é a figura do pastor, que representa, as pessoas ainda têm uma dificuldade de separar de Cristo. Então, as pessoas, no meu ponto de vista, as pessoas deveriam ser pastoreadas pela palavra e não e o homem ajudar no processo. Mas quem pastoreia a palavra, que é Cristo. Por isso que Cristo, lá em João 10, ele diz que ele é o pastor e nós somos ovelhas. Os homens estão aqui servindo a Cristo e Cristo levanta homens, sim, mas para ajudar a gente no processo que Cristo está fazendo em nós, né? E Uhum. o problema é que nem tu falou, as pessoas elas têm medo de fazer as perguntas e que continuam, às vezes, muitas vezes, anos lá nas congregações e às vezes não conseguem ter aquele encontro porque elas têm medo de fazer as perguntas, elas têm medo de parecer ingênuas, imaturas, sem entendimento. E elas, tipo, que nem tu comentou, o cara veio e te falou que você deveria ter fé, mas aí tu ficou pensando, mas o que é fé? E muita gente deve se fazer essa mesma pergunta, sabe? Deve pegar o que um disse e só arrastar para frente. É, não tem Não, entendimento. É, isso não é é bem que nem tu fez que complicado. nem o sou, né? Eu Que nem acho o sou. que essa pandemia deu para as pessoas uma oportunidade de encontrar Cristo, né? E teve bastante informação hoje sobre o que é a palavra, sabe? Então, para mim, a pandemia foi isso. Foi onde eu conheci Jesus de verdade, sabe? Que nem tu falou, no início assim da conversão, o pastor que veio pregar para nós, eu fiquei super apegada à forma como ele falava,
porque era a forma como eu tinha entendido. Então, quando ia alguém pregar diferente dele, já era bem difícil para mim entender o que a pessoa estava dizendo, sabe? Eu procurava ir sempre nos cultos que ele estava, porque era a forma que eu entendia. E aí, logo que começou a pandemia, pouco antes, eu acho, ele foi transferido, né, de congregação, então ele foi pastorear outra igreja, e eu já fiquei desanimada de ir para a igreja, porque a pessoa que eu entendia que era referência para mim ali dentro, já não estava mais. Então eu tinha colocado indiretamente o pastor no lugar de Cristo, né? Porque não importava quem fosse pregar. Se eu fosse para a igreja com a intenção de encontrar Cristo lá, de receber o Espírito Santo, de falar com o meu pai, eu ia falar, não importasse o pregador, não importasse o culto, não importasse o que falassem lá, eu ia encontrar o pai, ele ia falar comigo, mas não, eu tinha colocado o pastor no lugar de Cristo, né? E eu também só entendi isso faz pouco tempo, porque é, também o nosso tio, né, me falou assim: ah, tá, mas tu vai pra igreja por causa de Cristo ou por causa do pastor? Daí eu fui entender que eu tinha feito essas coisas, sabe? Que eu tinha colocado o pastor no lugar de Cristo. E então hoje eu tento me policiar, né? Tento vigiar para que quando eu vá num culto, eu não vá com a intenção de ouvir a mensagem pela boca do pastor, mas que eu vá com a intenção, com o coração aberto de só ouvir a mensagem e não julgar quem está falando a mensagem, sabe? Vai, isso é muito legal, porque isso tem tanta gente passando pela mesma situação, né? Que às vezes tem medo de falar, tem medo de perguntar, tem medo de dizer, bah, eu não sei, mas eu sei lá, eu tô há 3, 4, 5 anos aqui, e se eu falar, o que que vão dizer de mim? E aí, e aquela que nem tu falou, sabe? Tipo assim, que a gente coloca, se a gente coloca pessoas no lugar de Deus, mas graças a Deus que também Deus usa pessoas para tirar essas pessoas do lugar dele. Então, não adianta, né? Contato com pessoas é nutriente, Deus está sempre usando tudo que é recurso para nos manter alinhado no propósito que ele tem para nós. É muito incrível. E me conta assim, tu teve um encontro, tu começou a estudar o livro de João, e como que foi como que foi aplicar na prática? Tipo assim, dentro do teu lar, dentro do teu trabalho, da tua vida, como foi a tirar todo esse ensinamento que tu começou a aprender, começou a ser plantado ali na prática? Eu, né, é difícil de falar da gente mesma, né? Mas eu acredito que eu mudei muito, né? Mudei muito mesmo. Comecei a perceber coisas que eu não percebia sobre o cuidado da casa, sobre, por exemplo, o Senhor me deu uma casa, mas a casa não pertence a mim, não é a minha casa. Eu só cuido da casa, mas ela não é minha, ela não é do meu esposo, ela não é dos meus filhos, ela é de Deus. Então, quando eu for fazer algo, né, com relação à casa, vou passar um pano. Eu não estou passando pano na minha casa. Eu estou passando pano na casa de Deus, né? Vou fazer alguma coisa, por exemplo, no meu corpo, né? Vou cuidar do corpo, vou me alimentar melhor. O corpo é templo do Espírito. Então, eu não estou fazendo para mim. Eu estou fazendo para Deus. Claro que eu estou dizendo assim essas coisas e parece, nossa, como ela é espiritual. Eu não sou espiritual. Eu tenho um monte de erros ainda. Eu peco muito durante o dia. Às vezes eu estou assim, vou passar por alguém, eu penso, nossa, que pessoa viajona, né? Eu penso mal da pessoa e aí quando eu pensei, porque no pensar a gente já pecou, eu digo, meu Senhor, me desculpa, Pai. Me desculpa, me perdoa, eu não quero. O Senhor abençoa aquela vida. Por exemplo, final de semana foi um teste, né? Como eu não gosto muito de lugares que tem muitas pessoas, tinha um evento na escola das meninas. E aí eu fui nesse evento e aí de manhã, já no meio da semana, eu já queria desistir desse evento. Eu pensava, não, não quero ir, eu não quero ir. Mas eu ia ir porque eu amo muito elas, né? E elas queriam ir.
E uma delas tinha apresentação e eu pensava, mas eu não quero, eu não quero. E eu dizia para Deus, Senhor, eu vou, mas o Senhor vai comigo, eu não quero ir, Senhor. E aí peguei, fomos, né? A Alice tem não é evento, ela tem um compromisso da igreja de manhã. E aí levei ela no compromisso e depois do compromisso da igreja fomos até a escola. Aí lá na escola, antes de pegar ela do compromisso, eu sempre canto uma musiquinha, né? Que é Hoje vai ser um dia legal. Hoje vai ser um dia legal, o Espírito Santo é meu amigo, Deus está comigo, Deus me ama, Jesus me ama, hoje vai ser um dia muito legal. Sempre quando as coisas, pra mim, são muito tensas, sabe? Então eu sempre canto, e repito, e repito, e repito. Daí fui buscar ela sorrindo, porque era uma coisa que eu não queria fazer. E realmente eu não queria. Então eu faço isso quando é um ambiente que eu não quero ir, ou alguma coisa que eu não quero fazer. Eu canto a musiquinha. O Espírito Santo é meu É amigo. uma luta contra a tua própria carne, não É, adianta, né? o Espírito Santo é meu amigo, Jesus está comigo, hoje vai ser um dia muito legal. Jesus é meu amigo, o Espírito Santo está comigo, Deus me ama e hoje vai ser um dia muito legal. E fico repetindo. E fui repetindo, e aí sorri para minha filha mais velha e disse: Vamos. Aí cheguei em casa, peguei a mais nova, fui para a escola. Lá na escola tinha horário, e eles atrasaram 20 minutos do horário. E eu falei, virei pro lado assim para minha filha e disse: Tu não quer ir para casa? Vamos para casa, vamos para casa. E ela disse: Ah, mãe, mas eu queria apresentar. Daí eu disse pra ela: Tá, vou esperar mais 20 minutos. Se não der, a gente vai pra casa, tá? Tá. Daí passou ali uns 10 minutos daqui do horário que eu tinha falado. E aí o Senhor abençoou e começou a apresentação. Apresentaram, tal, brincaram. E eu naquela inquietude de não querer ir. Eu não queria estar ali. Mas eu estava ali por elas. E aí disse pra elas: Agora deu o horário, a gente vai pra casa porque o meu esposo tinha compromisso. Viemos embora, cheguei lá, e tinham virado assim o espelho do carro e quebrado o vidro do retrovisor. Daí eu olhei para o chão, olhei para o carro, olhei para o chão, olhei para o carro e pensei, não acredito. Tipo, nada, não tinha como eu saber que aquilo era meu, entende? Mas olhei para o chão, olhei para o carro e disse, eu não acredito. E eu nem sabia que era o espelho. Mas alguma coisa me dizia que tinha a ver com o nosso carro, né? Aí entramos, eu peguei aquele treco na mão, daí cheguei perto da porta, vi. Tinham botado o retrovisor para trás e pegado o espelho caiu no chão, trincou todo o espelho, né? Tem que trocar. E eu olhava para cima e dizia: O senhor sabia que eu não queria internamente, né? O senhor sabia que eu não queria vir. Por quê, pai? Não tinha um monte de gente para acontecer essas coisas? Por que tinha que ser eu? Lá na rua, todos os carros estavam lá e não aconteceu com ninguém. Por que tinha que acontecer comigo se eu estava cantando? Aí entrei no carro brava, mas muito brava, e daí saí dali para poder encaixar o espelho para mim poder dirigir, porque eu não estava conseguindo enxergar, né? Daí cheguei lá, as minhas filhas, uma atrás, assim, a mais nova, a mais velha atrás, a mais nova atrás e a do mais velha do lado. E aí eu orei e disse: Por quê? Por que o senhor fez isso? Eu não acredito. Essa pessoa tem que ser punida. Porque eu não acredito que o senhor fez isso. E daí, enquanto eu tava falando, eu já tava ficando arrependido daquilo que eu tava falando. Sabe? Então, Deus foi me transformando, porque antes eu não ia estar nem aí. Primeiro que eu não ia orar. Segundo, que eu ia começar a falar muito palavrão por essa situação. Aí eu tava tentando não descontar nem nas meninas e nem no meu esposo, né? A minha brabeza, a minha raiva. Mas eu cheguei e orei para Deus, porque eu achava que aquilo não era certo. E não é certo. O senhor fez isso, não é certo. Por que nenhum outro carro da rua ficou estragado? Aí, tá. Eu botei o para-brisa e vim para casa, cheguei em casa. Tentei não descontar no meu outro filho, né? Pra quem não sabe, eu tenho 3 filhos. Né? Então, tentei não descontar em ninguém em casa, mas eu tava frustrada. Eu não entendia por quê, sabe? E aí, então, cheguei em casa, meu esposo naquele dia fez o almoço, né? Cuidou de mim, me deu um abraço. E aquela raiva que eu tava sentindo daquela pessoa, que eu nem sabia se era uma mulher ou um homem, mas que eu tava dizendo para Deus que Deus tinha que punir ela, né? Porque ela tinha feito mal. Aquela raiva que eu tava sentindo dela se transformou,
Então eu disse para Deus: Senhor, abençoa essa pessoa. Eu tô muito indignada, tô com raiva dessa pessoa, mas abençoa ela. Eu peço desculpa para o Senhor pelo que eu falei. Não quero que nada de mal aconteça com ela. Abençoa, Senhor. Então, a maior mudança assim que eu vejo em mim é que eu parei de ser tão reativa às situações. Mesmo nessa situação que eu te contei que eu fui reativa, que a minha primeira ação foi: pega, Senhor, aquela pessoa e ó, né? Dá-lhe pau nela. Mesmo depois que eu fiz isso, que eu pensei isso, eu já me arrependi. Se fosse antes, eu não tinha me arrependido. E eu acharia que eu estaria certa. Mas, do mesmo jeito que ele me ama, que ele cuida de mim, ele cuida da pessoa que fez isso. E ele se importa com aquela pessoa. Acho que para Deus não é fácil punir alguém, sabe? Porque é uma criação dele. Então, como ele vai punir uma pessoa também, né? Sabe que às vezes a gente fica com medo de falar certas coisas para Deus, mas Deus, ele disse que a Davi era segundo o coração dele. E lá em Salmos 15, Davi pergunta para ele: quem que vai ser o cidadão do céu? Quem que vai morar no teu tabernáculo, no seu santo monte? E a primeira coisa que é colocado lá é que aquele que fala ferozmente segundo o seu coração. E se tu for analisar os salmos, os cânticos, as orações de Davi, ele podia se conter ali com os homens, mas para Deus no conversar, na intimidade da oração dele com Deus, ele era totalmente sincero. Totalmente sincero. Que nem tu falou, tu perguntou para ele, tu abriu a tua boca, tu se sentiu tranquila em falar na hora. Deus, por que aconteceu? Mas depois Deus foi colocando o sentimento no teu coração naquele momento. Então ao mesmo tempo foi uma conversa, ele não falou, mas ele fez tu sentir. E querendo ou não, Davi era assim. E Deus disse que ele era segundo o coração dele, porque Davi, em alguns salmos, ele disse: quebre os queixos dos meus inimigos. Olha, que às vezes a gente tem vontade, às vezes eu digo para Deus: Senhor, ó, faz aquela pessoa ali, eu não aguento mais aquela pessoa. Por favor, Pai. Mas daí depois eu já me arrependo e já digo: não, Senhor, muda eu, porque é eu que tenho que mudar, né? Muda eu para que aquela pessoa faça essas coisas e não me incomode mais. Muda eu, Pai. Mas às vezes eu falo. Não adianta. Eu não consigo mais chegar em Deus, não consigo mais chegar em oração e ficar floreando as coisas. Fazendo uma canção de louvor sem ser eu, sabe? Porque eu não sou uma canção de louvor, né? Se tem pessoas que são, paz. Orem assim. Mas se não, eu não sou uma canção de louvor. Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou esposa. Então eu tenho um monte de cargos, né? E quando eu chego para conversar com meu pai, eu não quero ficar dizendo, me controlando, porque ele sabe o que eu passei durante o dia, né? E tem o meu irmão, Jesus está comigo, ele é meu amigo, o Espírito Santo me ama. E eles estão ali, estão falando: Deus, aconteceu isso aí, Então, hoje eu oro e eu quero orar o que tá aqui, sabe? Não quero orar floreado e tal. Claro que às vezes ainda eu, né, dou uma floreadinha aqui e ali, porque às vezes eu não me sinto muito confortável ainda de falar algumas coisas. Mas eu acredito que Deus está trabalhando no meu coração e eu vou falar aquilo que está no meu coração sem medo, sabe? Eu acho que essa é a maturidade espiritual. A maturidade espiritual é a gente ser manso, tenta ser manso lá fora, com aqueles que precisam de nós, buscar, né, trabalhar a mansidão, mas no íntimo, no nosso quarto, quando Deus diz assim: entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai que está em secreto. Teu pai que está em secreto vai te ouvir. E ele diz, então, imagina, os discípulos puderam falar. Os discípulos puderam abrir e falar com Jesus como eles se sentiam ali, frente a frente e falavam das suas angústias. E Cristo e João está escrito que Cristo esteve com Deus desde o início de toda a criação. Então ele esteve ali com Abraão, presenciou Jacó, presenciou Isaac, presenciou Davi, ele presenciou toda a história junto com Deus até ele descer, e todos eles puderam falar do seu coração nas orações no íntimo, né? Como com alguém. Eu acho que isso é maturidade espiritual, a gente conseguir ter a coragem, ter a convicção de que a gente está falando com o Pai, e tudo aquilo que a gente está falando, às vezes a gente fica se contendo, né?
Ai, mas e se eu falar isso? Deus já viu. Deus som do teu coração, da Deus tua já mente. Tu sabe. pode não ter É. falado, ele viu. Às vezes eu pergunto pra ele por que eu tenho que orar, se o senhor já sabe, né? Não, mas tem que orar, tem que falar. Ele quer ouvir a nossa voz, né? É, Então, mas aí é aquela coisa, a gente fala com Deus, a gente diz, Deus, porque eu não tô entendendo, me ajuda, me faz a entender, me ajuda a compreender, revela o que tá oculto. E lá fora, a gente tem que tentar ser luz e sal. é. Diz que ser luz e sal é difícil. É difícil tu olhar pra ti mesmo e perceber que tu não é tudo aquilo que tu acha que tu é, né? E que nem Cristo fala tirar a trave, né, dos olhos, dos teus olhos, e ver que tu não é a bolachinha, a última bolachinha do pacote. Isso. Tu não é o Eu alecrim acho dourado. que esse processo da trave, Deus já usa pessoas e situações justamente para tirar essa trave, porque essa trave não tá bem tirada. A gente dá uma tiradinha assim, ó, só uma espiadinha e volta o trave de novo. Mas daí Deus coloca situações que nem tu falou. Minha avó não tá me ajudando. Que nem tu falou ali da mulher ou do homem, né? Que bateu no retrovisor. Até ali estava se contendo, estava lidando com aquela situação de uma forma. Aí Deus quis te mostrar, filha, eu vou te colocar num propósito. Eu tenho certeza, na fé, na minha fé, eu tenho certeza que Deus vai te colocar em propósitos maiores, mas ele precisa trabalhar as situações contigo agora. Aí vai dizer, você já está tendo esse controle aqui. Aqui está o teu controle com a tua força. Deixa eu colocar mais essa situaçãozinha aqui para ver, para ver se tu consegue manter ainda pela tua própria força. É Aí tu vai difícil, lá, tu muito. chega e tu vê aquele retrovisor quebrado num dia que você determinou que ia ser alegre, feliz e tudo mais. E aí você desmoronou. Tudo aquilo que estava da força do teu braço desmoronou. E ali você estava verdadeiramente presente na frente de Deus, como você está. E Deus te mostrou, tá vendo? Isso não é pro teu mal, isso é para mim te mostrar como você está lidando com as situações daqui a aqui. E que nós vamos trabalhar isso juntos. O mais legal foi que a primeira coisa que eu fiz foi olhar pra cima e dizer, eu não acredito. E depois que eu fiz isso, eu disse, eu não acredito, já pensando em Deus, né? Eu orei, Isso né? aí. E Então, conversou com ele. é, No problema que tu estava no carro. Tu estava falando com ele, precisava entrar num lugar e fazer tudo, né? Não, ali mesmo onde tu estava, tu já entrou em pensamento e oração. Isso é muito legal, viu? é verdade. Tu olhar para a Fran de hoje, que nem tu comentou, a Fran de hoje para a Fran de ontem, um tempo atrás, tu vê a tua própria evolução no crescimento espiritual e como a tua mente está já com a busca de intimidade com Deus. Porque tu podia, que nem tu disse, tu podia ter se irado, falado palavrão, procurado a pessoa, não, agora eu vou achar a pessoa. Não, tu não fez isso. Tu disse, eu vou para minha casa, Irritada, muito brava. irritada, né? E ali no carro mesmo, a tua mente já foi, É. né? Isso é muito legal para te ver que ações estão se tornando hábitos. E isso é bom, né? É verdade. Sabe que eu não tinha pensado nisso, que Deus poderia estar trabalhando em mim e que, na verdade, aquele momento que eu fiz ali, aquela. Hoje vai ser um dia muito legal, tinha sido pela força do meu braço, né? Então, realmente, ele te usou agora para falar comigo, né? Estava trabalhando com você, Franciele, né? É Então, verdade. Porque sabe que eu estava lendo em Marcos, não, Mateus 28. E eu percebo o quanto de Cristo trabalha em nós e o quanto ele tem paciência conosco, Senhor. Porque lá ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, tinha os guardas que estavam lá, e os guardas saíram desacreditados e foram direto para os sacerdotes. E está escrito lá que daí os sacerdotes, descobrindo e ouvindo o que eles falaram, para que aquilo não se espalhasse, pagaram os guardas para os guardas começaram a mentir. Começaram a dizer que o Cristo não tinha ressuscitado, que os discípulos tinham entrado lá e roubado o corpo para criar uma mentira. Então, e os guardas, e ainda falaram para eles ficarem tranquilos, que eles iam convencer o governador e que eles iam estar protegidos. Era só para eles fazerem isso, era começar a espalhar mentiras. E aí eu fiquei analisando Jesus, né?
Jesus não foi na frente do povo, porque com certeza Jesus sabia disso. Ele é Jesus, ele é o Filho de Deus Altíssimo. Ele ressuscitou, ele sabia do que estava acontecendo. Ele não foi lá nas pessoas e disse assim, não, gente, eu voltei. Eu vou mentir, mas eu voltei. Ele não se preocupou do que estavam espalhando, do que estavam falando, de quem ia fazer, quem não ia, se o povo ia acreditar ou não ia. Ele foi aonde? Encontrar os discípulos. Na maior paz do mundo. Que ele é a paz do mundo. Tipo assim, a paz foi A encontrar paz que quem? excede a paz foi encontrar os discípulos. Foi encontrar os discípulos. Sabe, ele foi no objetivo de ir até onde era importante. O resto ia se ajeitar com o tempo. Mas ali, sabe, ele estava tranquilo. Diz que ele encontrou os discípulos tranquilos, ele acolheu eles, ele recebeu, ele disse assim, vem. Sabe, então eu penso assim, é por isso que Cristo quer que trabalhe essas coisas, sabe? Por isso que ele permite essas situações. Porque ele quer que a gente seja assim também. Ele diz que ele quer que a gente desenvolva a paz que excede todo entendimento. E um dia, eu creio, um dia nós teremos assim. Nós conseguiremos, e É o que dia que isso acontecer, eu acredito é que muito bom. em algumas áreas da nossa vida a gente já vive isso, né? Em outras ainda por teimosia ou por não entender, né? A gente ainda não vive. E naquelas que a gente ainda não vive, fica acontecendo essas coisas, né? E que a gente quer pegar e surrar as pessoas, quer dar-lhe uma porada, mas não dá. E aí acontecem as situações para Deus trabalhar mesmo, mas de fato eu não tinha encarado que eu precisaria disso, né? Eu Sim. pensei, mas daí tu sabe, não é, sabe que não é, sabe? Aí, É que é aí cultural, né? A gente vive muito aqui, mas é que nem fala lá em Colossenses 3, a gente tem que pensar nas coisas do alto. E a gente não, é difícil quebrar essa barreira. Mas que saber que essas coisas daqui do mundo são um preparo para o alto, para quando Jesus vier, para a gente encher nosso óleo, nossa botija de óleo, nossa lamparina, e tá pronto. Ou construir tesouros do céu. A gente tem é muito difícil a gente quebrar essa cultura mundana, tipo, do aqui e agora. É isso que está acontecendo. de não E eu reagir, esquecer né? do que tá. É, é bem isso. E aí, olha, e por isso dizer que a gente tem que acordar de manhã e já pensar nas coisas do alto e botar isso na cabeça de que tu tem que pensar as coisas do alto e não pensar as coisas do terreno. E aí tu vive no terreno e acontece as coisas do terreno. Mas é bom porque essas coisas acontecem e a gente acaba percebendo que a gente mudou, né? Então tem situações que acontecem que tu sabe que tu ia agir de um jeito diferente, né? É Tu verdade. tem certeza absoluta que se fosse a antiga Marília ou se fosse a antiga Franciele, eu ia agir completamente diferente, sabe? Eu Sim. ia reclamar, eu ia xingar, eu ia dizer por que que fez, eu ia dizer, mas é uma anta, né? Não devia ter feito. Enfim, eu ia medir a pessoa pela minha régua. E não é certo fazer isso, né? E aí isso é impressionante porque quando tu tá perto de Cristo, perto de Deus, num relacionamento com Ele, tu acaba percebendo que tu muda e que tu não deve medir o outro pela tua régua e que tu É não verdade. deve se comparar. Tu tem que usar as pessoas para te inspirar, mas tu não deve se comparar, porque o Senhor usa o irmão para pregar, eu também tenho que pregar. Eu não tenho que pregar. É O verdade. Senhor usa a irmã para louvar, eu também tenho que louvar, não tenho que louvar. Se eu sinto no meu coração que eu não preciso louvar, eu não tenho que louvar. Agora eu tô lá no meu quarto, orando, lendo a palavra, fazendo o meu devocional, ou seja, o nome que você quiser dar, né? Que a pessoa que está nos assistindo quiser dar, tendo o seu momento com Cristo, e você sente de cantar um hino, cante, louve, adore ao Senhor, né? Mas se você não sente de louvar, não louve, né? Não é o pastor que tem que te dizer que tu tem que louvar, não é o irmão que tem que dizer que tu tem que louvar, é o Espírito Santo que toca no teu coração e te transforma e tu sente a necessidade, é uma coisa assim, como se fosse ter que tomar água, que tu É tem verdade. que fazer aquilo, sabe?
E é isso que é transformador, sabe? A presença de Cristo causa isso, essa necessidade de fazer a coisa certa, a necessidade de estar com Ele. O Espírito Santo te mostra e abre os teus olhos e te revela que tu tá fazendo uma coisa errada, não continua, sabe? É isso que é estar junto, ter relacionamento. E tu sabe que isso é muito verdade. Nossa, é que nem a gente conversou. O Deus trabalhou de tantas formas, com tantas pessoas, e foram formas totalmente diferentes, formas que não, que o que coube para um não cabia para outro. E até nos próprios discípulos, uns escreveram, outros pregaram. Então, é isso que tu falou, sabe? Que nem diz lá em João 10 também diz que a gente tem que estar atento, que o pastor conhece as ovelhas pelo nome. Mas tem o mercenário, tem os mercenários no meio do povo de Deus. E esses mercenários tentam confundir. Então, acho que hoje há muitas pessoas confusas nessa parte espiritual por conta disso, porque ainda há muita elevação do homem e pouca de Deus. E as pessoas elas não criam o costume de ler a palavra, estudar a palavra e ser pastoreada por Cristo. Aí elas são pastoreadas por homens falhos, porque todos nós, assim como nós passamos por processos, eles também estão passando por processos. E aí eles vão lá dizer algo, as pessoas vão adquirir aquilo e aí elas não vão entender totalmente, mas vão achar como lei e não vão viver coisas maiores. Não vão ter o coração quebrantado, não vão ter um encontro verdadeiro. Então eu acho que esse testemunho teu é assim, ó, um tesouro, porque ele mostra, sabe, o que é a construção verdadeira do encontro com Cristo, sabe? De tu buscar entender as palavras, buscar criar uma estrutura de ti, com o teu entendimento com o Espírito Santo na leitura e dentro das tuas necessidades, da necessidade que você está vivendo. Isso é muito legal, porque é exatamente o que todos os homens de fé que estão lá em Hebreus 11 viveram. Eles buscarem Deus nas necessidades deles, para o tempo deles, na hora deles e para o projeto que Deus tinha, na necessidade deles ali como família, como homens, como líderes, como servos. E deu tudo certo, Deus se alegrou com eles e ajudou eles, e foi um processo onde eles puderam abrir o coração verdadeiramente na presença de Deus. Eles falaram para Deus sobre as suas falhas, sobre as suas angústias, sobre as suas raivas, que nem Davi, e Deus ouviu eles, acolheu eles, disse: Eu entendo, mas eu estou aqui, tem de bom ânimo. É, eu acho que se eu fosse dar uma dica, né? Primeiro, não peguem o meu testemunho e acham que isso vai acontecer na vida de vocês, né? Não é assim. Eu pelo menos acredito que não é assim, tá? Segundo, se tu quer viver alguma coisa com Deus, diz pra ele que tu quer viver. Ele vai te chamar, tu querendo ou não, ele vai te chamar. E se tu é uma pessoa e não confia 100% em tudo daquilo que tu vê na internet. Não pega uma pregação e leva para tua vida sem ter um mínimo de entendimento, sabe? As pessoas se confundem porque elas não têm entendimento da palavra. Elas só escutam e aí aquilo não entra verdadeiramente no coração. Aquilo para no sentimento. Parando no sentimento, tu vai viver aquilo superficialmente, sabe? Então, procura se aprofundar na palavra. Procura, tem uma palavra que tu acha que para ti tu não entende, que nem, por exemplo, eu não entendia o que era fé. Muita gente fala, tenha fé, e não sei o que é fé, e eu não entendia, sabe? Não porque eu não consegui entender, mas porque o conceito de fé para mim não foi explicado. Quando fé é confia em Deus. Confia que ele vai fazer. É isso que é fé. Então, em vez de falar para a pessoa assim, tenha fé que o Senhor vai te abençoar, né? Vai te dar um milagre. Confia, sabe? Confia que Deus vai te abençoar. Então, não acredita 100% no que está na internet. Sempre desconfie, sempre vai buscar na fonte que é a palavra. Procure os originais grego, o hebraico. Não julgue, né, a cultura que nasceu, a cultura judaica. Veja lá o que queria dizer naquele momento para eles,
né? Porque Cristo, ele é um judeu, ele nasceu como judeu, ele morreu como um judeu, né? Ele não era um gentil. Então, tenha isso em mente, né? Tire as pessoas, veja se você colocou alguém no lugar de Cristo e tire essa pessoa. Não que você vai deixar de admirar essa pessoa, não que você vai deixar de ouvir aquela pessoa pregar, mas ela não deve ser, não deve ocupar o lugar de Cristo. O lugar de Cristo é de Cristo, o lugar do Espírito Santo é o lugar do Espírito Santo, o lugar de Deus é o lugar de Deus. Cada um tem o seu lugar e eles precisam ocupar o lugar deles no teu coração, na tua vida, para que haja transformação, sabe? É isso que eu acredito que as pessoas precisam viver, uma transformação, mas não pelo olho do teu irmão do lado, pelo teu próprio olho, né? Viva a tua mudança, a tua transformação com Cristo. Conheça verdadeiramente quem é Cristo para ti. E não para o irmãozinho do lado. Ah, Cristo por irmão do lado, ele é um homem loiro de olhos azuis. Deixa Cristo ser esse homem para o irmão do lado. Para ti ele vai ser outra coisa que ele vai te mostrar. Ele não precisa ser o mesmo loiro de olhos azuis para ti, entende? Eu acho que isso é a maior revelação para mim. Não olhar Cristo pelos olhos dos outros, mas pelos meus olhos, viver a minha vida com Ele, não a vida do irmão, né? Existem carros semelhantes, mas eles nunca são iguais. O motor é diferente, a cor ela é semelhante, mas ela é diferente. Pode ter andado por uma estrada de chão, o outro andou só pelo asfalto. Então eles são semelhantes, mas são diferentes, né? Quer ter uma vida com que Deus te use para pregar? Fala para ele, Senhor, eu quero pregar, quero falar muito para as multidões, né? Ou ele vai mandar alguém te dizer, tu vai pregar e acabou. Ah, mas eu não sei falar, não importa, Deus vai te usar. Então, não chegue diante de Deus já com preconceitos, porque eu digo isso porque eu cheguei com preconceitos, né? Eu vivia uma vida superficial, porque eu achava que o que eu vivia era suficiente, que era ir na igreja 3, 4 vezes na semana, participar do coral, e eu achava que eu conhecia Cristo, quando na verdade eu não conhecia Ele de verdade. Nossa, verdade. E antes da gente terminar, me diz, tem alguma passagem que ela te toca muito? Tem. Fala pra nós. Eu tinha muita dificuldade de visualizar as coisas por tudo que tinha acontecido na minha vida, né? Então eu sempre era uma pessoa muito prática e eu achava que eu não podia visualizar, né? Que eu não tinha imaginação. Então quando falavam para mim, ah, tu tem que visualizar tal coisa, eu achava, não, mas isso daí para mim não funciona, eu não vejo assim. Só que isso que eu não queria ver essa era a habilidade que Deus tinha me dado, sabe? Habilidade de enxergar. Então tem uma passagem, e eu adoro essa passagem, que é Mateus 13, é só um versículo, que diz que Cristo saiu de casa e foi pro mar, né? Foi, acho que se eu não me engano é logo depois que João Batista morre. Aí eu consigo enxergar aquela passagem assim com tanto amor, sabe? É como se Cristo saísse de. Tu imagina assim, ó, Cristo saindo de casa, e aí tem aquela. Ele tá saindo do portão. Aí tem aqueles. Pode ser que tenha, pode ser que não, eu não sei como era a vegetação, tá? Mas é como eu enxergo. Tem aquele trigo grande, aí vem Cristo passando a mão assim no trigo, sabe? O sol quente, aquele vento pegando no rosto dele, e ele com aquela sensação assim de satisfação, de que nada falta. E ele caminhando com a sandália assim do lado, assim, sabe? E passando a mão, daí de repente ele para e tá passando formiguinha, e ele sentindo o pé, e aquela brisa que vem do mar, sabe? E aí ele entra, daí ele chega lá no cais, entra no barco, pega o remo, rema, aí deita, assim, eu imagino, isso aqui tudo é minha imaginação, tá, gente? É coisa que o Senhor me dá pra fazer eu enxergar ele. E eu imagino ele olhando pra cima, tão satisfeito, tão completo, assim, sabe? Com aquele sol, assim, batendo no rosto. Sabe aquele sol
que é quentinho, aquele sol que te pega assim, não sei explicar. Provavelmente tu já sentiu aquela sensação que o sol pega assim no teu rosto, é tão, sabe? Eu não sei nem explicar. E aí eu imagino ele com aquele sol, aquele sorriso, assim, conversando ele e Deus, né? Aí ele levanta com a mão, assim, bota a mão na água, aí a água dá aqueles negócios redondos, aqueles círculos, assim, sabe? E essa passagem para mim foi a primeira vez, assim, que eu consegui ver, sabe? E é a passagem que eu mais gosto, assim, quando eu tô triste, né? Porque não tem, a pessoa não é 100% feliz todos os dias, né? Acontece alguma coisinha assim que tu não tá preparada. E então, às vezes eu tô triste, eu pego e volto nesse versículo. E aí eu fico pensando, cada vez mais eu vou vendo outras coisas, sabe? Às vezes eu vejo uma borboleta, às vezes eu vejo assim um campo, ele passando a mão e as flores, o cheiro das flores, sabe? O cheiro da água do mar salgada, sabe? Então, esse versículo é Mateus 13, o primeiro versículo, é o versículo que mais faz o meu coração, assim, ficar emocionado, sabe? E também tem um versículo que é o versículo... Ai, agora eu não me lembro, mas é aquela passagem que ele tá pregando pro povo, dos peixinhos. Aí tem aquela passagem que Cristo tá pregando, que é dos 5 pães e os peixinhos, né? Uhum, Ali também, porque diz ali que depois que ele prega, o pessoal queria transformar ele em rei, né? uhum, E aí ele percebe e ele sai, né? E os discípulos pegam e entram no barco, né? E aí sim. quando eles entram no barco, eu pensei assim, mas Jesus não mandou eles entrar no barco. Por que eles entraram? Tipo, vamos entrar, vamos deixar o mestre, vamos partir? Partiu, né? Deixaram Jesus e foram, né? Não esperaram, porque não diz que esperaram, a gente não sabe nada. Mas Uhum, eu imagino deu aquela tempestade, Jesus lá com Deus olhando, o Espírito Santo olhando, olhando para baixo assim, pensando, bah, né? Acho que eu vou ter que ir lá. Tá muito vento, o barco vai virar. Mas eu imagino Cristo vendo de longe, sabe? Toda aquela sim. situação que às vezes acontece isso na nossa vida, né? A gente entra num lugar, vai para uma situação que a gente não espera Cristo, Cristo não mandou ir, e a gente pega aí, Sim. vamos remando, remando, remando no barquinho, né? Cristo não É, mandou, mas, né, fomos. E aí tá bom. acontecendo tudo aquilo e Cristo lá olhando, olha ali, ela, ó. Não era nem pra estar ali, cara. Era pra ter me esperado, sabe? Então Vamos, essa. vamos dar um tempo só para ver como é que ela vai agir. Olha que eu acho que é isso que acontece. E daí ele pega e sai. Daí ele diz pra Deus assim: não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Daí vai lá, eu imagino ele vindo, assim, me pegando, assim, no meio daquela tempestade toda, sabe? E aí quando ele Sim. chega, eu não sei mais se é barco, se não é barco, se tem mar, se não tem mar, porque eu só vejo ele. Então eu imagino aquela situação assim, se eu tivesse lá, eu não queria saber se tinha barco, se tinha vento, se tinha tempestade, eu só ia enxergar ele, sabe? E é isso que eu Sim. enxergo ali naquela passagem. Ele, ele tá ali. Daí eu imagino nós dois dançando, claro, tudo isso na minha cabeça, né? A gente dançando aquela música tal, e acontecendo tudo aquelas pedras, e aí a tempestade passando, se acalmando, daqui a pouco o sol, né? E aí ele me larga de Sim. volta dentro do barco e diz: se liga, né, guria? Então, eu acho que essa capacidade, sabe, que ele me deu, de conseguir imaginar os detalhes, porque para mim isso faz diferença, sabe? Para mim isso é importante. Para mim sentir, eu sinto essas coisas. Então Sim. ele me dá essa visão assim tão detalhada, é maravilhoso. Eu Maravilhoso, acredito. maravilhoso. Eu acredito. E querendo ou não, é a construção do de ti com ele, né? É a intimidade. Isso é intimidade. Isso é realmente intimidade. É a construção íntima entre vocês. É só você e ele que tem isso, sabe? Não vai ter mais ninguém, não vai ter com mais ninguém. Por isso que ele se alegra quando você dobra seu joelho e você ora, né? E louva. Ele é muito fofinho, né? Ele é um, olha, ele é um cuticute.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu queira fazer. Tô tentando. Conselhos. Conselhos para mulheres. Com o teu testemunho, com as tuas experiências, nem tu falou, né? A internet, tanto o nosso podcast quanto as outras pregações, tudo que tem na internet nunca pode ser interpretado como uma lei. Como verdade. Mas, através de experiências, de testemunhos, às vezes vai fortificar a fé um do outro, né? E com o teu testemunho, a construção que Cristo tem contigo diariamente, com tudo que você viveu, qual o conselho que você daria para as mulheres iniciantes? Não tem devocional perfeito. Não existe. Ninguém é perfeito. A pessoa pode te dizer assim, não, tu tem que fazer isso, isso, isso e isso, e aí tu vai ter esse resultado. Não, tu pode fazer isso, isso, isso e isso, e tu não vai ter esse resultado. Então não existe devocional perfeito, certo? Então sempre que tu for fazer o teu devocional, tem dias, por exemplo, essa passagem eu vi num dia, depois eu nunca mais vi, sabe? Então eu não posso esperar que todos os meus devocionais sejam assim. Depois dessa passagem vai fazer quase um ano que eu estudei ela. E aí agora, estudando a outra passagem dele pregando, foi que eu tive essa visão. Mas que nem eu falei, essa visão não está escrita na palavra. Entende? Então pode ser que tu pegue o teu devocional e se apoie numa pessoa que está falando das vivências dela e não da palavra. E não deve ser assim. Tu deve buscar as experiências tuas da palavra. Ah, eu preciso desenhar. Eu preciso desenhar para entender. E eu pego e desenho os meus bonequinhos. Se eu te mostrar o meu caderno de devocional, tá cheio de bonequinho. Porque daí eu começo a ler e eu penso assim, bom, Jesus estava aqui e aí ele veio para cá. E aí, Sim, lá, daí eu desenho um morro, né? Lá no morro, daí embaixo eu desenho os discípulos, né? E aí depois eu desenho o barquinho. Eu preciso ver visualizar. para visualizar o que está acontecendo e para mim entender. Ah, mas a pessoa lê e na primeira já entende. Show de bola, cara, parabéns. Não, eu preciso ver o movimento. Desenha. Não tem nada de errado em desenhar. Desenha. Faz bem para te desenhar. Então, não, sabe? É uma terapia, gente. Desenha. Ah, mas eu acho que eu tenho que desenhar uma obra de arte. Não, colega. Você tem que desenhar bonequinhos. Porque se você precisa ver só o movimento, você vai conseguir entender o movimento e aquela palavra vai fazer sentido para o seu coração. Ah, então eu devo descartar aquelas pregações que falam sobre dar o entendimento, o contexto. Não, mas nem todo o teu devocional precisa ser igual. Às vezes tu não quer fazer devocional. Vai lá e faz, pelo menos ora. Mas hoje eu quero só ler a palavra. Leia a palavra, não tem nada de errado de tu ler a palavra. Ah, eu não quero orar. Ora. Isso tem que fazer todo dia. Ora. Ora. Todo dia ora. Ah, mas eu não sei o que orar. Agradece então, né? Não tem? Mas não tem fórmula exata das coisas, sabe? Pode ser que tu siga alguém e que para essa pessoa Deus fala com entendimento, dando visões. Pode ser que tu segue alguém e Deus fala com essa pessoa, a pessoa ouve, né? Pode ser que tu segue uma pessoa e a pessoa toda hora tá contando que um irmão veio e falou para ela e entregou uma profecia e contigo nada acontece. Nada nunca acontece. Mas tu já parou para olhar como é a forma que tu entende as coisas? E chegar para Deus e dizer: Senhor, olha, para mim entender, eu preciso ver. Ele vai te dar visões. Ele vai dizer para ti: desenha então. Desenha. Quando tu desenhar, tu vai entender o fluxo e aí eu vou te dar visões. Aí tu vai ver a árvore, tu vai ver a mão dele passando. Entende? Então é a forma como tu entende que ele vai usar para falar contigo. Não é a forma como a influenciadora A, B ou C fala.
Isso não tem nada a ver. Isso é como Deus fala com ela e é como ela fala dele para você, por exemplo, né? Mas não significa que é a forma como ele vai falar contigo. E nunca, nunca, em hipótese alguma, ache que você é menor que é a fulana, ou menor que a ciclana, ou que você é maior que a outra pessoinha lá, porque você não é. É todo mundo igualzinho na fila do pão. Todo mundo é igual. Ah, mas por que Deus abençoa a fulana mais do que eu? Não sabemos. Já pensou em perguntar para Deus? Ah, mas por que Deus usa aquela fulana e não me usa se eu quero tanto ser usada? Tu tá pronta para ser usada? Tu tá pronta? Se, por exemplo, comigo eu não estava pronta para esse negócio do carro. Se chegasse ali, não sei se eu não ia tentar resolver nas vias de fato com a pessoa que estragou o carro, né? Então eu não estava pronta para aquela situação ali. Por que, que a pessoa bateu, foi embora e aí aconteceu aquilo? Era porque nem tu falou, era para Deus trabalhar em mim, né? Então não se compara. Entenda que existe uma evolução natural. Não deixe de procurar a Deus porque você acha que a irmãzinha, Deus responde mais, Deus não responde mais. Presta só atenção se aquela pessoa que você está dizendo que Deus responde mais, ela não busca mais que você. Porque se ela busca mais que você, ela vai ter mais respostas que você. Mas não porque Deus ama ela mais do que você. Às vezes é porque ela também tá mais acordada, né? Porque, que nem a gente comentou ali, que tá escrito lá em Colossenses 3, pensar e sai com a mente nas coisas do alto, nas coisas terrenas. Às vezes tende a estar mais nas coisas terrenas. Aí, de repente, Deus falou, usou uma forma e a gente não, mas É. é disfarça, né? Tem uma piada que é bem isso, que o cara tava se afogando e pediu ajuda para Deus, Deus me salva. Passou um barco, ele disse, não, Deus vai me salvar. O barco foi embora. Passou outro barco, não, mas Deus vai me salvar. Quando ele morreu afogado, ele foi lá e perguntou por que Deus não tinha salvado. E Deus falou o quê? Eu te mandei 2 barcos. É. As E a pessoas gente acham que tem que ser algo assim, tem que ser né? extraordinário todo dia. E não tem, não é É, assim, sabe? É, é foi sutil. foi quando eu me converti. Não era uma coisa assim, nossa, e agora mudei. Mudei de cor de cabelo, mudei da cor da pele. Mudei, sou outra pessoa. Sim, espiritualmente eu era outra pessoa, mas nada tinha mudado na carne, no físico, entende? Nada muda no físico. Claro que se depois que tu se converte, tu vai procurar um tratamento estético, tu vai mudar. Mas se não, é interno. E o interno começa a mudar, e aí o externo reflete aquilo que está dentro. Então, às vezes, as pessoas se convertem feias, né? Não existe gente feia, existe gente mal cuidada. Mas às vezes a pessoa. E aí se transforma internamente, a pessoa não vai continuar a mesma coisa externamente. Ela vai trazer aquilo que está dentro, lindo, maravilhoso, para fora. E aí aquilo que está para fora é a ponta do iceberg, não é a profundidade. Porque ela construiu aquilo, sabe? Então por isso que eu digo, não se compara. O Senhor muda, é o Senhor que dá entendimento, é o Senhor que dá sabedoria. É ele que vai te mostrar o que que tu tem que mudar. Não adianta ninguém te falar, deixar de tu usar uma roupa, deixar de pintar a unha, usar maquiagem. Não adianta ninguém te falar. Se o Espírito Santo não te revelar que para ti aquilo não faz sentido, tu vai continuar fazendo. Entende? Então a mudança ela vai acontecer porque você recebe revelação de Cristo e a revelação acontece porque de alguma forma tu busca. E se tu não buscar, não tem revelação. Se tu não buscar, tu não escuta Deus. Tu vai escutar ele da forma superficial. Ah, de vez em quando tu vai no culto e alguém vai falar com você. De vez em quando vai acontecer alguma coisa que você, algum milagre que você pediu. Mas tudo isso é misericórdia, sabe? E Deus não é um Deus que tá toda hora, não é banco. Deus não é banco, né? Ele não é Por banco. isso mesmo, galera, por isso mesmo que Deus nunca vai tirar a responsabilidade de vocês de fazer a parte de vocês. Vocês estão com dificuldade de ter mansidão, vocês têm que buscar também, têm que fazer a parte. Estão com dificuldade de desenvolver alegria, tem a parte nossa também, que Deus não vai tirar nossa responsabilidade, porque senão a gente não vai dar valor. A Quando gente vier, a tem gente que não vai dar buscar. valor. É, E o ser humano é assim, ele não dá valor para tudo aquilo que vem fácil. Eles não adianta. Então, às vezes vai acontecer algumas coisas que nem a Fran falou.
Ah, porque Deus, como é que Deus abençoa mais aquela e é menos, ou que Deus lida com essa diferente de mim? Porque ele te conhece, ele sabe o que você está dentro, ele sabe como lidar contigo como um bom pai que ele é. Nenhum de nós que tem filho lida com os filhos da Da mesma mesma forma, forma. Cada né? filho é diferente. E se tu não é É, mãe ainda, se você que está ouvindo a gente, você ainda não é mãe, ainda não é pai, você pode observar o comportamento do seu pai e da sua mãe. é Ela não verdade. trata você igual aos seus irmãos. Ah, mas a minha mãe ama mais o meu irmão, não sei o quê. Não existe isso, galera. Não existe. Vamos combinar, né? Existem filhos mais fáceis de lidar e filhos menos fáceis de lidar. Ah, mas aí você tem uma dificuldade em casa, né? Que seus pais têm dificuldade, ou você cresceu sem os pais presentes. Você tem um amigo, né? Você deve ter um amigo, dois, três amigos. Você não trata eles igual sempre, porque eles falam de um jeito diferente e você se comporta diferente, porque você quer que eles entendam a sua mensagem. Ah, eu não tenho um amigo. Tá, você convive em sociedade, então pelo menos, né? Então, se você convive em sociedade, significa que você entende que tem uma pessoa A, uma pessoa B e C, e cada uma delas vai falar de um jeito e você precisa se comunicar com ela e você vai falar de um jeito. A pessoa dos Estados Unidos não vai usar a mesmo idioma que o nosso, então você vai ter que aprender a língua dela ou ela a nossa. Não tem outro meio, sabe? Então, é isso, é não ter comparação e não. E é tu que tem que aprender a linguagem dos céus, não ao contrário. Ele pega e dá tudo mastigadinho para nós, pra gente entender, e ele diz: se tu precisa desenhar, desenha. Se tu precisa ler um outro livro para te dar entendimento da palavra, pode ler. Se tu precisa ir pro hebraico e pro grego para entender o que que significa aquela palavra, pode ir. Eu tô contigo, pode ir. Eu vou junto, vamos junto. É isso, sabe? É ele estar presente contigo. Se eu fosse dar um conselho, era esse. É um ótimo conselho. É bem isso, quebrar as correntes do julgamento em si mesmo e nos outros, né? Olhar para Cristo. E ele vai guiar, ele vai pastorear. Nossa, Olhar pro amado, ele é perfeito, ele é amado. ele é tudo, ele é tudo. Muito Ele é a única bom. pessoa que existiu na vida, na tua vida, que não vai te decepcionar, que morreu por ti. Morreu. Tu imagina o que é uma pessoa dizer, não, pode pregar, pode pregar, pode pregar. Prega aí que eu vou morrer por ela. Vou morrer. Não, Tem e certeza que pior, tem? ele lidou com pessoas por nós. Gente, vocês conseguem acreditar que além da morte, ele teve que lidar com os fariseus por nós. Porque ele teve que passar por o bebê, o adolescente, a criança, o adolescente, o adulto, ouvir xingamento, ouvir injúrias, ouvir acusações. Ele precisou passar por tudo isso e depois morrer ainda por nós. Sabe quando a gente fica vendo assim que vem o A, o B, o C acusar a gente ou nos tirar do sério? Jesus passou por isso, gente. Por nós, ele não precisava. Ele Ele disse, tava lá, pode o pregar. Ele falou, pai. prega, prega. Prega aqui que eu vou morrer por aquela ali, ó. Aquela ali que tá vendo, aquela ali, ó. Tá vendo aquela ali? É aquela ali, vou salvar aquela ali. Por aquela ali eu vou morrer. Pode, pode. E ele morreu, É. e ele ressuscitou, e ele deixou tudo mastigadinho, mastigadinho, que nem diz a Fran, pra nós. É assim, gente. É só seguir. Aí você pensa É assim, só ah, mas passar. eu não escuto, o Espírito Santo não fala comigo, e agora o que será de nós? Continua, amada, continua. Entende que não é o Espírito Santo não fala, é que tu ainda não conseguiu ouvir, mas ele fala todo dia. Pode ser que seja uma musiquinha que você vai ouvir, seja uma frase que você vai ler no seu dia, Uhum. seja um podcast, por exemplo, nosso, né, que você vai ouvir, seja você vai na igreja, ele vai falar, mas não deixa de buscar ele, não deixa Uhum. de querer ir mais fundo, não acha que só o superficial é suficiente. Ele quer você por inteiro, por completo, ele quer realmente te conhecer.
Ele quer realmente se mostrar para você, se mostrar o sorriso dele, o olhar carinhoso, as palavras amáveis, sabe? Às vezes que ele teve que escutar desaforo por você na palavra, sabe? Ele quer te mostrar essas coisas. E daí tu fica fugindo. Então é isso. Ele escutou desaforo dos outros por você. Então não pare de buscar. Não pense que só ir uma, duas vezes no culto é suficiente. Se aprofunde mais. Ele quer te conhecer melhor, ele quer te ouvir. Não tem jeito certo de tu falar com ele. Você não precisa chegar lá na sua oração com a voz aveludada, se você não é uma aveludada, né? Se você é brava, fala como você é, sabe? Se você diz assim, bah, Deus, né? Porque eu sou gaúcha, né? Quem não tá escutando que não é gaúcho. Mas se você é gaúcha, você diz assim, bah, Senhor, olha só, tá vendo o que a fulana ali tá fazendo pra mim? Olha o jeito que ela é. E aí tu fica indignada. Aí o Espírito Santo trabalha no teu coração para te entender que quem tem que mudar é tu, sabe? Então, fale com o Senhor como você é, busque a Ele do jeito que você tá, porque é Ele que transforma, não é você, não é o seu braço, mas Ele precisa de você, que nem a Marília falou, Ele precisa que você queira, Ele precisa que você esteja disposta que Ele entre e transforme a tua vida. Isso, galera. E olha aí que bênção. Nossos podcasts são muito bons. Porque a gente, vocês têm que entender que do mesmo jeito que a gente tenta transmitir isso para a gente ter uma tarde alimentada, um momento alimentado juntos, a gente também é alimentada com essas coisas. A gente alimenta vocês, é alimentar e todo mundo é alimentado junto. Do outro jeito que a gente Coisas que tá a Fran falando, a gente fala, faz entra também. aqui, ó. E coisas que. É verdade. Verdade, galera, é verdade. Ai, é muito bom. É Muito maravilhoso. bom. São armas, galera. São armas para lutar contra as hostes e as flechas inflamadas do inimigo. E agora eu quero que a minha amada parceira de oração, de podcast, de página, minha cunhada, porque quem não sabe, ela é minha cunhada, Somos minha irmã em cunhadas. Cristo e minha cunha. Quero que ela faça uma oração para nós. Então, pessoinha, se tu chegou até aqui, se tu não quer fechar os olhos, não fecha. Se tu quer orar de olhos abertos, pode orar. Não pretendo fazer uma canção de louvor, né? Eu quero só que a gente agora nos coloquemos diante do Senhor para dizer que Ele abençoe o nosso coração, Ele nos abençoe nessa jornada, que Ele nos guie nesse processo de conhecê-lo melhor, que Ele nos dê entendimento, nos dê sabedoria e nos mostre o caminho, né? Espírito Santo de Deus, a gente te pede que o Senhor nos guie, nos mostra a face de Deus, nos permita conhecer cada vez mais Cristo, nos permita conhecer cada vez mais o coração de Cristo e nos transforma de glória em glória nos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus por isso. Amém. Muito obrigada por essa tarde. Que é a tarde de alimento. Muito bom. E nos vemos no próximo, pessoal. Não sei quem virá, mas Deus proverá. Deus proverá, Deus abençoará. Amém. Isso aí. Se ninguém vir, nós estamos aqui no mesmo Nossa, bate-canal, no mesmo bate-hora. isso aí. Tá bom, pessoal. Muito obrigada por Beijo. todos que nos escutaram. Se alguma partezinha aqui tocou o coraçãozinho de vocês, compartilha com nós, né? A gente quer conhecer melhor vocês. Se vocês ficaram com dúvida de alguma coisa, também podem deixar nos comentários, que a gente vai ficar muito feliz em responder. Tenham uma Aí excelente. deixem também o versículo que vocês amam, assim, compartilhem com a gente um versículo. Aquele versículo assim que faz o coraçãozinho de vocês assim. Ah, estou apaixonada. Sabe? Isso aí. Então, pessoal, esse foi mais um podcast, tá? Pais e filhas, a gente adora vocês. Até a próxima. Tchauzinho! Tchau.